Muito bem, que bom que você está aí conosco em mais um vídeo, em mais uma oportunidade. Isso mesmo, se inscreva no canal, curta nosso vídeo, baixe nosso app, acompanhe o nosso trabalho apologético. Estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, olha aí o livro sobre o Evangelho de João, espetacular, que eu recebi da Chamada da Meia-Noite, chamada.com.br. Gente, que livro espetacular! Esse e os outros livros estão lá no site da chamada.com.br e se você usar o cupom do CACP, você tem um desconto que eu acho que é de 15%, se não me engano, é 15%. Vai lá, entra na loja da chamada.com.br, escreve depois da sua compra o cupom CACP 2022, receba um bom desconto e desfrute de ótimos livros de escatologia e também de teologia. Mas vamos lá. Qual foi o equívoco ou fake news que chegou a nós do internauta? E ele coloca assim: paz, pastor J.F. Martinez. É verdade que a profetisa dos adventistas do sétimo dia ensinou que só se deve orar pelos enfermos que pagarem por isso? Fiquei pensando que, se for assim, Ellen G. White estaria pior que os neopentecostais com suas campanhas pagas. Se puder ver se isso é verdade, eu te agradeço. Então, gente, vamos analisar. Diferentemente do que dizem aí os apologetas do adventismo do sétimo dia, entre eles o Sérgio Monteiro, o Leandro Quadros e outros, que dizem que nós não trabalhamos com a verdade, com as fontes primárias. Bem, diferentemente disso, nós aqui fazemos pesquisas, nós aqui vamos atrás dos fatos, nós procuramos a verdade para trazer para você. O nosso trabalho aqui é sério. Se a gente fala que uma seita age de tal maneira, é porque pode ter certeza que o que estamos falando é fato, é verdade. Então vamos lá. Ellen G. White não falou isso, mas foi algo parecido. Eu até coloquei um artigo lá no site do cacp.org.br tratando disso, e aí tem algumas recomendações aonde ela fala de orar pelos enfermos. Nós achamos aqui a citação aonde ela vai falar, ela vai aconselhar sobre os obreiros que vão orar por uma pessoa doente. E ela diz assim: nós primeiro devemos procurar saber se o doente não está retendo dízimos ou se causou algum problema na igreja. Então tá aí a citação do livro em inglês, tá aí a data que foi escrito, tá aí a página e o parágrafo. E eu tô colocando o link para você ir lá no livro da Ellen White, nos Estados Unidos, porque tem muita obra dela que não foi traduzida. Esse irmão aqui, que não fui eu que fiz o artigo, foi um irmão que nos enviou. Esse irmão aqui fez a pesquisa, achou lá a fonte. Então, o que é que ela ensina de verdade? É que antes de orar por uma pessoa doente, tem que ver se essa pessoa está pagando direitinho o seu dízimo, está com o dízimo em dias, e ver se ela não causou nenhum problema para a igreja. Aí sim vai lá e ora por ela. Bem, a meu ver, essa orientação é muito materialista e desumana. Se a pessoa está doente e não está pagando dízimo, é o contrário, a igreja que deveria ir lá e ajudá-la. Porque provavelmente, e na maioria das vezes é assim, porque eu sou pastor já há 30 anos, a pessoa está gastando dinheiro com remédios, com sustento, ela talvez teve que parar de trabalhar. Quando, por exemplo, aqui no Brasil, você entra no INSS, você ganha talvez metade ou um terço do que você ganhava. Então, o certo seria a igreja não só ir orar pelo doente, mas ver o que está acontecendo e ainda ajudá-lo. Porque essa seria a atividade piedosa da igreja, ajudar os necessitados, os oprimidos, os enfermos, os doentes, os carentes, os que estão precisando de algum suprimento.
E é o caso dessa pessoa que está doente. Mas não, Ellen G. White inverte a ordem. Então, a igreja recebe uma informação que a Dona Maria está doente. Então, primeiro vai lá no livro caixa da igreja, dá uma olhada no livro caixa, Dona Maria. E ela faz 3 meses que não está dizimando. Então, não tem oração para Dona Maria. Não tem intercessão para Dona Maria. Isso é desumanidade. É a minha interpretação dessa atitude. Eu não tenho certeza aqui no fato se a Igreja Adventista está seguindo isso aí ao pé da letra. Eu acredito que sim. Por quê? Porque Ellen G. White é inspirada no mesmo livro, no mesmo nível das Sagradas Escrituras. Ellen G. White é o espírito profético para os últimos dias e para a igreja, que vai viver esse momento escatológico, segundo a doutrina adventista. Então, o que ela escreve é tão verdade quanto os escritos bíblicos. Logo, isso aqui deve estar sendo obedecido. Se não está, é um equívoco do pastor ou do líder adventista que não está fazendo isso. Repito, ao meu ver, é uma atitude desumana. Não acho errado a pessoa dizimar, é bíblico o dízimo, e eu entendo que o dízimo que nós damos não é o dízimo da lei, mas é o dízimo de Abraão, lá do tempo de Abraão, é aquele dízimo da fé. Agora, esse dízimo, primeiro, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com voluntariedade do coração, tá certo? Com amor pela obra de Deus, você dá para ajudar a obra de Deus. Agora, a partir do momento que a pessoa não está dando, não está contribuindo e está doente, gente, vamos e convenhamos. Ela inverteu aqui a ordem dos fatores, tá certo? O ideal, o certo, a pessoa está doente, não está dando dízimo, a igreja vai até a casa dela, ora por ela, vê se ela precisa de alguma ajuda, leva uma cesta básica, acerta alguma conta lá se for preciso. Esse é o papel social da igreja. Ajudar os pobres, os necessitados e não rechaçá-los, porque numa situação de crise ele parou de dar dízimo. Então, isso aqui não está legal. Ficou bem ruim. Provavelmente o internauta aí que mandou a pergunta, ele ouviu a história, não entendeu direito e me fez a pergunta. Eu recebendo a sua pergunta, o que eu fiz? Eu fui atrás, fui fazer a pesquisa, porque aqui nós pesquisamos e falamos a verdade. Então ela não cobra para orar, mas ela manda e orienta verificar o relatório financeiro da igreja, ver o relatório financeiro, ver se o indivíduo está dizimando e só aí, se ele tiver com o dízimo em dias, então ele vai receber uma oração da igreja. Caso contrário, deixe-se o coitado lá à sua própria sorte, ao seu próprio destino. Acho lamentável pensar desse jeito, tá bom? Então, gente, aqui conosco é na verdade, é nos fatos e nas evidências. Qualquer dúvida, você viu, internauta, que mandou essa dúvida? Qualquer outra dúvida, ou você que está nos assistindo agora pela primeira vez, qualquer dúvida, pode perguntar, a gente vai atrás da resposta, coloca a evidência aqui para você conferir com a gente. Estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida do internauta aí. Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.